Olá, galera! O pessoal andou mandando alguns comentários lá no Classroom falando que ficaram com dúvidas em alguns exercícios da tarefa. Então eu separei alguns para a gente resolver aqui na aula. Tá? Esse primeiro que eu separei é do módulo 10, o exercício tarefa número 2, que está na página 80. O enunciado é bem curto, né? Ele fala que eu tenho uma função f de r em r e é uma função par e que f de 2 é 3. Então é esse aqui o enunciado. É uma função de r em r, a função é par, e ele fala que quando eu calcular a função no 2, eu vou obter o valor 3. Tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que significa ser função par. Uma função é par quando f de menos x é igual a f de x para todo x, que está no domínio da função. Qual é o domínio dessa função? Como ele me falou que é a função de r em r, eu lembro que esse primeiro r é o domínio. Então, para todo x, número real. Tá? Então, o importante de lembrar, essa é a definição de ser par. Quando isso acontece para todo número real, então a função acaba sendo chamada, essa função vai ser chamada de função par. E é isso que a gente vai usar para resolver o exercício. Esse exercício a gente tem que testar a alternativa. Então vamos lá. A única informação que ele me deu, além da função separ, e aí função separ eu traduzo assim, é que f de 2 é 3. Então, eu vou tentar descobrir alguma coisa a respeito da função a partir de que f de 2 é 3. Tá? Eu tenho que lembrar que se ele tivesse me dado a expressão da função seria algo assim, f de x é igual a alguma coisa. Então, dentro do parênteses da função, com o nome da função, vem o quê? Vem o valor do x. Então, no fundo, ele está me falando que esse 2 aqui é o x que ele escolheu. Tá? Então, para x igual a 2, que é o x que eu conheço, o único x que eu tenho informação, o que eu sei? Bom, se f de menos x é igual a f de x, f de menos x é igual a f de x. Para x igual a 2, que é o que eu peguei para fazer, isso aqui vai virar f de menos 2 é igual a f de 2. Por quê? Como eu estou no x igual a 2, todo lugar que tem x eu posso trocar por 2. E eu descobri que f de menos 2 é igual a f de 2. Mas f de 2 ele me falou quanto é. Ele falou que f de 2 é 3. Então eu descobri agora que f de menos 2 é 3. E essa é a informação que eu vou usar para testar as alternativas C, D e E, porque é onde aparece f de 2 e f de menos 2. Então vamos ver. A alternativa C fala que f de menos 2 é menos 3. Não é. Eu descobri que f de menos 2 é 3. Então essa aqui é falsa. O que está errado? Aqui não é menos 3. Agora aqui, D, f de menos 2 mais f de 2 dá 0. Vamos fazer a conta. O que está escrito aqui? F de menos 2. No lugar de f de menos 2, eu posso escrever 3, porque eu descobri que f de menos 2 é 3. Então, no lugar de f de menos 2, eu escrevo 3. Mais... Agora, ele quer f de 2. No lugar de f de 2, eu posso escrever o quê? 3, porque ele me falou que f de 2 é 3. Então, no lugar de f de 2, eu escrevi 3. Então, esse f de 2 eu troquei pelo 3 por causa do enunciado. E esse f de menos 2 eu troquei por esse 3 porque eu descobri que era. Bom, 3 mais 3, isso dá 6. Mas ele está me falando que é 0. Então, essa daqui é falsa também. E onde está o erro? Aqui. Tá? Vou botar o F para o lado de cá para ficar tudo igualzinho. Tá? Perceberam então? 6 é diferente de 0. A conta tinha que dar 6. Mas não, ele está me falando que dá 0. Agora vamos fazer essa daqui. É a mesma ideia, né? Se isso é verdade, então isso aqui tem que acontecer. No lugar de f de 2, eu vou escrever f de 2 é 3. Então eu escrevo 3. E agora ele quer menos. E agora f de menos 2. Bom, f de menos 2, eu descobri que é 3 também. Agora, 3 menos 3 dá 0.
0 é o que ele falou que tinha que dar, 0. Então essa bateu, essa é a verdadeira. Tá? Então a alternativa do exercício é a E. Agora você pode estar se perguntando, e a A e a B? Aqui tem um problema. O enunciado do exercício não está bom, não está 100%. Por quê? Ele falou que a função f é uma função par. Existe uma função par que f de 2 é 3 e o f de 0 vai dar 1. Tá? Existe, tem como eu achar a função. Então essa alternativa A pode ser certa ou não. Depende do quê? De qual f o cara pensou na hora de montar o enunciado. Tá? Então, em princípio, eu não posso falar que isso é falso. Também não posso falar que a segunda é falsa, porque existe uma f que eu faça que f de 1 mais f de menos 1 dê 5. Tá? Isso existe, eu consigo achar essa função f. Mas eu não sei se é a f que o cara pensou na hora de montar o exercício ou não. Tá? Então, em princípio, a gente não pode falar que essas são falsas. Existe uma função f que faz a A ser verdadeira, faz a B ser verdadeira. A E sempre vai ser verdadeira, porque a gente já testou e a E sempre é verdadeira. Mas a A e B podem ser verdadeiras também. Dependendo do quê? Dependendo de qual f é essa. E eu não sei nada mais dessa f, além dela ser par, e que o f de 2 é 3. Entenderam a sutileza no enunciado? Se o enunciado tivesse escrito, se f de r em r é uma função par e f de 2 é 3, e aí viesse, então é correto afirmar sempre. Aí sim só E seria verdade. Porque sempre quer dizer que é para qualquer f que o cara tenha pensado. E aí, para qualquer f, o A e B não vão ser verdadeiros. Agora, se for para uma f específica, então o A e B podem ser verdadeiros. Essas duas, do jeito que está o enunciado, eu não consigo decidir. Tá? Então, no final, a E é correta, essa é a alternativa que está lá no gabarito da apostila, mas devido a esse pequeno probleminha na formulação do enunciado, então o A e B eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos agora fazer um outro exercício que o pessoal deixou lá como dúvida no Classroom. É do módulo 12 agora, é o exercício tarefa 9 e o 10. O 9 está na página 81. Cuidado que na página 81 tem dois exercícios número 9. É o do módulo 12 que a gente está fazendo agora. E o exercício 10 está na página 82, está na próxima página. Na verdade pediram só o 10, tá? Mas eu decidi fazer o 9 porque o 9 é muito parecido com o 10, só que eles têm uma diferença crucial num ponto. E aí, durante a resolução, eu vou destacar essa diferença, tem que tomar cuidado na hora de resolver exercício desse tipo, tá? Que tipo de exercício? Ele me dá a expressão da composta e quer que eu determine uma das funções que forma a composta, né? Aqui ele quer que eu determine a g, aqui ele quer que eu determine a f, tá bom? Então vamos fazer primeiro o 9 e depois eu faço o 10 e aí eu destaco uma diferença crucial num ponto do exercício que vocês vão ver que vai mudar completamente a forma de resolver um do outro, tá? Então vamos fazer primeiro o 9. O 9 ele fala f bola g de x dá essa expressão. Então o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar o que é f bola g. Bom, f bola g é f de g de x. E isso está dando 12x menos 1. Perceba a ordem. Quem aparece primeiro, f. Quem aparece primeiro, f. Quem aparece depois, g. Quem aparece depois, a g. Bom, quem é g de x? G de x ele não me falou quem é. Então é isso aqui, g de x, que eu quero descobrir. Mas a f ele me deu. A f fala, pegue quem está dentro, que é o do parênteses, que é o x, e faça a conta. 3 vezes quem está no parênteses mais 2, tá? Então, para f, g de x é o x. Lembra na aula que eu falei? Para a gente tomar muito cuidado. Existem sempre, quando a gente está trabalhando com composta, existem dois x diferentes. Tem o x da g, que é o próprio x, tem o x da f. Quem é o x da f? O x da f é o g de x inteiro. Tá? O que a expressão da f manda fazer? Faça
3 vezes o meu x. Quem é o x da f? G de x. E depois some 2. Isso dá 12x menos 1, né? A direita não muda. Esse é o resultado que o exercício falou que tem que dar. Bom, como eu quero descobrir a g de x, eu vou isolar a g de x. Esse 2 eu vou passar para lá, ele vai subtraindo. Eu vou ficar aqui 3g de x é 12x menos 1, e esse 2 foi subtraindo, menos 2. Então aqui à direita eu posso fazer a conta. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Então aqui está escrito 12x menos 3. E esse 3 que está multiplicando a g de x aqui à esquerda, eu vou passar dividindo. Então ele vai aparecer aqui dividindo. Tá? Do lado de cá sobrou só g de x. Essa é a expressão da g de x. É uma expressão boa o suficiente. Tá? Nesse ponto você respondeu o exercício. Mas é um exercício de alternativa. Nenhuma das alternativas é 12x menos 3 sobre 3. Mas o que eu posso fazer? Tenho que ver se dá para simplificar alguma coisa. Para aí sim chegar na alternativa correta. Mas lembra, se isso aqui fosse uma prova dissertativa, isso aqui já é resposta. Tá? Como que eu vou simplificar? Percebe que aqui tem 3 nos dois termos? Aqui tem 3 porque eu estou vendo. E aqui, 12 eu posso escrever como 3 vezes 4. Então eu posso pôr 3 em evidência aqui no numerador. E isso vai ficar g de x é igual, o denominador não vai mudar. No numerador eu vou colocar 3 em evidência e vai sobrar algo no parênteses. O quê? O que for necessário para voltar à expressão anterior se eu distribuir. Então, como eu coloquei o 3 aqui fora, quem sobra aqui dentro do primeiro termo? Bom, tem que ser 4x. Na hora que eu fizer 3 vezes 4x, volta a ser o 12x de antes. E no segundo? O segundo tem que ser menos 1. 3 vezes menos 1, volta a ser o menos 3. Sempre que você fizer uma faturação, lembra de distribuir para ver se volta ao que era. Porque se distribuir e voltar ao que era, a sua faturação está certa. Se por acaso você distribuir e não voltar ao que era, você cometeu algum erro, corrige para evitar continuar o exercício e dar tudo errado no final. Bom, o que eu posso fazer agora? Como esse 3 está multiplicando todo o resto do numerador, ele simplifica com o denominador. E no final eu chego que g de x é 4x menos 1. Tá? Essa sim tem alternativa. A alternativa é B. 4x menos 1. B. B de bola. Tá bom? Então, esse é um jeito. A gente fez parecido na videoaula. A gente só vai substituindo as coisas que conhece. Agora vamos fazer o outro. Esse sim que o pessoal tinha ficado com dúvida. Esse aqui, apesar de parecer muito com esse que a gente fez, tem uma diferença. Mas vamos fingir que eu não sei nada. Não falei nada, vou começar a resolver o exercício como se eu estivesse resolvendo aquele. Primeira coisa que eu quero fazer é traduzir f bola g para o que f bola g é. Então vai ser f de g de x. Tá? Primeiro, segundo. Mesma coisa que eu fiz ali. À direita tem que dar o que o exercício mandou dar. Tá? Então, o resultado disso tem que ser o que o exercício falou. 2x menos 7. Agora, o que eu iria fazer? O que eu iria fazer? Eu iria calcular a f na g de x, que é o que eu fiz aqui. Mas aqui, olha, aqui que está a diferença. Aqui ele me deu a f. Ele me deu quem está fora. Aqui não. Aqui ele me deu a g. A f eu não sei quem é. A g é quem está dentro. Percebeu a diferença? Aqui ele me deu quem está fora. E aqui ele me deu quem está dentro. Então, que troca que eu posso fazer? A única troca que eu posso fazer é essa. F, no lugar de g de x, eu escrevo o que eu sei. G de x é x menos 5. Isso dá 2x menos 7. A direita nunca muda. Tá? E agora? Agora eu não sei continuar. Por quê? Porque ele não me deu a f. Para eu conseguir calcular o que é isso aqui, f de alguma coisa, qualquer coisa que seja,
Eu precisaria saber quem é, mas eu não tenho. Então aqui vai entrar um truque. Qual o truque que a gente vai fazer? O que eu quero descobrir? Não é f de x? Então aqui dentro do parênteses eu queria que tivesse só o x sozinho. Só que não tem. Tem uma expressão, x menos 5. Então o truque que a gente faz é fazer uma troca de variável. Tá? Acredito que a gente já fez esse truque de trocar a variável lá no começo do curso, quando a gente estava resolvendo a equação. Tá? Esse truque aparece várias vezes na matemática. Então, eu quero trocar a variável. Eu quero fazer aqui dentro aparecer uma letra só, um x. Mas x eu não posso usar, porque x já está aqui. O x já tem um papel definido nesse exercício. Então, eu vou trocar para outra letra. Vou trocar, por exemplo, para t. Então, o truque, eu vou trocar aqui t. Eu vou falar que o que está dentro do parênteses é t. Uma troca de variável, a minha nova variável agora é t. Bom, então t vai ter que ser x menos 5, que é o que está dentro do parênteses. Agora, você concorda que se t é x menos 5, eu posso passar o 5 para o lado de lá, vai ficar aqui t, ele é menos 5, ele vem mais 5, isso é x. Tá? Que eu posso escrever como x igual t mais 5. Se t mais 5 é igual a x, x é igual a t mais 5. Tá? Não fiz nada aqui, daqui para cá não fiz nada de estranho. Bom, o que isso me ajuda? Eu vou reescrever essa expressão que eu tenho agora com a minha nova variável. Vai ficar o quê? F, no lugar de x menos 5 eu estou trocando para t. Então aqui dentro do parênteses vai aparecer t. Isso vai ser igual 2 vezes x menos 7. Mas quem é x? X eu descobri que tem que ser t mais 5 agora. Então vai ficar 2 que multiplica t mais 5. E tudo isso no final, o menos 7 que já estava. Bom, agora é álgebra. Fazer manipulação algébrica. Eu estou vendo que aqui tem uma distributiva para fazer. Então eu vou fazer. Aqui eu vou ficar que f de t é igual a 2t. 2 vezes 5, 10, menos 7. Então, f de t é 2t. 10 tira 7, 3. Até aqui tudo bem? E agora, o que eu vou perceber? Bom, no lugar do t eu posso colocar o que eu quiser. Né? Por exemplo, aqui eu poderia fazer a conta. Eu poderia querer descobrir quanto que é f de 3, quanto que é f de menos 2, f de, sei lá, 1000. Tá? Dentro do parênteses, na expressão da f, eu ponho o valor que eu quero colocar para fazer a conta. Né? Então, aqui o t seria 1000, o t seria menos 2, o t seria 3. E eu posso pôr qualquer letra que eu quiser também. Então, por exemplo, eu poderia calcular quanto que é f de a. E aí, como que eu calculo quanto é f de a? Na expressão da f, como o a está fazendo o papel de t, todo lugar que tem t eu escreveria a. Posso calcular também f de b. E eu ficaria com uma expressão do f de b. Essas daqui dariam números, essas duas últimas dariam expressões. Mas eu poderia calcular. Mas como eu tenho a expressão da f, eu posso fazer a conta que eu quiser. E eu posso fazer a conta de f de x. Então, no lugar do t, eu posso colocar x. Então, fazendo a troca agora, f de x é o quê? 2 vezes, todo lugar que tem t está virando x, então esse t vai virar x, e aqui mais 3. E aqui está a expressão da f de x que ele pediu no exercício. Tá? A alternativa é E. E de Eduardo. Tá bom? Percebe que esses dois exercícios eles são muito parecidos. Eu tenho a composta e eu preciso descobrir uma das funções que gerou essa composta em cada um deles. Mas eles têm uma diferença fundamental. Aqui ele me deu a função que está fora. Aqui ele me deu a função que está dentro. E como a gente viu, para resolver esses dois casos,
a resolução é completamente diferente de um para o outro. Começa igual. Eu sempre tenho que trocar quem é a composta pelo que a composta é. Mas a partir de então, ele me dar a função que está fora ou ele me dar a função que está dentro, muda tudo. Tá? Aqui é bem mais direto, bem mais simples, e esse daqui a gente tem que usar um truque que aparece, como eu disse, muitas vezes na matemática, na hora de resolver exercícios um pouco mais elaborados. Beleza, gente? Abraço!